Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, irmãs, após ouvirmos esta longa liturgia da palavra, podemos concluir que todo o ser humano tem sede. Todos nós temos sede. Sede de sentido para a nossa existência, sede de amor, sede de verdade, sede de Deus. E muitas vezes nós tentamos saciar todas essas sedes em muitos lugares, com muitas coisas, nos apegando a situações, a pessoas. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, aquela mulher samaritana teve 5 maridos que não eram dela, como disse Jesus, e já estava no 6º. Este sinal nos recorda exatamente isso, a nossa busca desenfreada pela satisfação dos nossos desejos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, e nos esquecemos de que o grande realizador da nossa felicidade, o único que pode verdadeiramente saciar a nossa sede, é Deus. Por mais profunda que ela seja, só Deus pode saciar plenamente o coração humano. A liturgia quaresmal, ela vai nos conduzindo pouco a pouco, semana a semana, exatamente ao coração daquele que é o mistério de Cristo. Mas também a Quaresma nos revela aquela que é a verdade mais profunda sobre nós mesmos. Na Quaresma nós fazemos o nosso encontro com Deus, mas é indispensável que nos encontremos conosco também. Do contrário, viveremos uma religiosidade vazia, sem sentido. Exatamente porque a Quaresma é um tempo de conversão, é tempo de olharmos para dentro do nosso coração, olharmos para as nossas atitudes, olharmos para quem somos diante de Deus. É momento de percebermos as nossas fragilidades, é momento de aprofundarmos as nossas buscas e, principalmente, é momento de reconhecermos, através das práticas que realizamos, da oração, da penitência, da caridade, que tudo na nossa vida depende de Deus. No primeiro domingo da Quaresma, nós vamos sempre retomar os textos anteriores, exatamente para nos darmos conta desse processo que estamos fazendo de conversão. Nós víamos Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Naquele episódio se revelou a humanidade de Jesus e, consequentemente, se revelou também a nossa humanidade, humanidade frágil, humanidade sujeita às tentações, às dificuldades. E Jesus, porque era homem perfeito, humano perfeito, nos ensina o caminho para lutar, para duelar contra o mal presente no mundo. Depois, no segundo domingo, não é mais Jesus que é levado, mas é Jesus que leva os discípulos e leva a cada um de nós ao Monte Tabor. E diante dele se transfigura, ou seja, revela que aquele homem que foi tentado no deserto também é Deus. Aquele homem que passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tribulações que nós passamos, será glorificado. E com isso
Jesus diviniza a nossa humanidade. Jesus santifica a nossa humanidade. Por fim, ao chegar neste terceiro domingo da Quaresma, nós nos damos conta que a liturgia da palavra, ao nos mostrar o encontro pessoal que Jesus realiza com a samaritana, a liturgia da palavra quer nos levar a refletir sobre nós mesmos, sobre a verdade que existe e que todos nós vamos nos deparar com ela. Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Portanto, quando nós reconhecemos a verdade sobre nós mesmos, quando nós conhecemos a verdade que Deus nos revela, o nosso destino não é outro, senão nos mergulharmos em Deus, entrarmos no abismo, na profundidade que é Deus, e adorá-lo, e glorificá-lo, e testemunhá-lo com a nossa vida. É inevitável nos defrontarmos com a verdade sobre quem somos nós. Somos homens e mulheres que carregam dentro de si uma sede profunda, uma sede de amor, uma sede de sentido, uma sede de verdade, uma sede de Deus. E como eu já disse desde o início, uma sede que só Deus pode saciar, só Deus pode matar a nossa sede. Mas como eu já salientei, nós corremos o risco, e quando eu digo nós, é nós que aqui estamos. A gente não está falando de quem está distante da fé, de quem está distante de Deus, mas vamos olhar para nós que estamos aqui. A gente tem a tendência de sempre olhar para o outro, sempre apontar o outro. Jesus no Evangelho não aponta e nem olha para a samaritana, mas ele a acolhe. Então olhemos para nós, porque a gente corre o sério risco de viver uma religiosidade que não é autêntica, de buscarmos um Deus que simplesmente sacie as nossas sedes mundanas, os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Queremos escravizar Deus nas nossas vontades. Queremos usar Deus para buscar privilégios, vantagens. É o que fazia o povo de Deus na primeira leitura que nós ouvimos hoje. Depois de tudo que Deus realizou, depois de Deus ter libertado o povo da escravidão do Egito, depois de Deus ter prodigiosamente, através de Moisés, aberto o mar para que o povo se colocasse em fuga e partisse em direção à terra prometida, Deus que acompanhava aquele povo, Deus que alimentava aquele povo, depois de tudo isso, eles começam a murmurar contra Moisés. E pior ainda, começam a revoltar-se contra Deus. Nós vemos na primeira leitura, o autor sagrado vai dizer: provocaram o Senhor dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós? Parece aquilo que nós fazemos tantas e tantas vezes. Será que Deus existe mesmo? Tanta coisa ruim, tanta coisa errada na minha vida, será que Deus está comigo mesmo? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que está tudo certo mesmo? Será que vale a pena ser bom? E ainda os mais céticos vão dizer: será que Deus existe mesmo? Caímos exatamente na tentação de tentar a Deus, porque Ele não realiza aquilo que nós queremos, como nós queremos, do jeito que nós queremos. Em quantas circunstâncias a gente gostaria que Deus simplesmente realizasse aquilo que a gente quer, sem nada em troca?
sem normas, sem regras, né? Buscamos uma religiosidade simplesmente de um Deus que faz, que realiza e basta. Não precisamos nos esforçar, não precisamos nos dedicar, não precisamos nos converter. Deus que faça parte dele e nos deixe em paz. E aí é nesse sentido que nós cantamos hoje no Salmo responsorial: não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Nós vemos as obras de Deus na vida de todos nós, o tempo inteiro. Se nós estamos aqui vivos e respirando, é porque Deus nos permite. Isso é o mais básico, fora todo o resto que Ele realiza. E ainda assim, nós provocamos Deus, nós tentamos Deus. Depois nós vamos ver novamente esse simbolismo da água no Evangelho, neste longo Evangelho que nós ouvimos hoje, do encontro de Jesus com a samaritana em Sicar, junto ao poço de Jacó. Nós temos plena consciência, nós dissemos há pouco que existe vários tipos de sede. Existe a sede física, mas existe também aquela sede que é uma sede espiritual. É aquela sede que só Deus pode satisfazer. Jesus tem sede e ele pede água àquela mulher. Aquela mulher representa a cada um de nós. Aquela mulher é cada um de nós à beira do poço. Jesus nos pede hoje: dá-me de beber. Quando Jesus pede àquela mulher: dá-me de beber, ele primeiramente revela a sua humanidade. Ele, sendo homem perfeito, tem todas as necessidades básicas que nós temos. Jesus precisa se alimentar, Jesus precisa beber, Jesus precisa dormir. Era um humano perfeito. Ele tem as necessidades básicas que nós temos. Mas ao mesmo tempo que Jesus mostra esta humanidade, ele também revela a sua divindade, ao afirmar para aquela mulher que ele era o Messias esperado pelo povo judeu. E mais, ele vai dizer àquela mulher exatamente que ela também tem uma sede, mas a sede dela não é a sede física, mas é a sede de Deus, é a sede do encontro com Deus. Jesus vai começar ali naquele diálogo com aquela mulher um verdadeiro caminho de busca interior. Jesus vai fazer com que nasça naquela mulher o desejo de encontrar algo mais, de buscar algo mais. Santo Agostinho, comentando este episódio do Evangelho, vai dizer: aquele que pedia de beber tinha sede da fé daquela mulher. Jesus desejava que aquela mulher desejasse Deus. Este era o seu desejo, esta era a sua sede. Agora nós nos deparamos também neste Evangelho com um detalhe muito importante. O Evangelho nos diz que aquela mulher foi ao poço buscar água ao meio-dia, com o sol esturricando, no calor. Não era a hora de buscar água no poço. O povo ali que vivia no deserto, os beduínos, eles geralmente buscavam água em 2 horários. Pela manhã, as mulheres iam buscar a água, e ao entardecer, os homens, ao retornarem do trabalho, também levavam a água para casa. Mas imaginemos essa cena: um calor, sol a pino,
e aquela mulher indo buscar água. Por que este horário? Meio-dia, nós vamos ver isso daqui a alguns dias, foi exatamente o horário em que Jesus foi pregado na cruz. Jesus é pregado na cruz ao meio-dia. E no Evangelho de São João, Jesus vai dizer, ao ser pregado na cruz: tenho sede. Aqui ele diz à mulher: dá-me de beber. E no alto da cruz ele diz: tenho sede. Este encontro que Jesus realiza com a mulher já é uma prefiguração daquilo que vai se dar na cruz. Jesus deseja ardentemente que aquela mulher busque a Deus para a sua salvação. No alto da cruz, a sede de Jesus é exatamente pela salvação de todos, pela salvação da nossa humanidade. A sede de Deus, a sede que Jesus tem, é exatamente a de amar a humanidade. Vai nos dizer a segunda leitura de hoje, São Paulo vai nos dizer: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Derramado nos remete a um líquido. Imaginemos a água penetrando numa terra seca. Ela vai entrando e ela vai se espalhando, e ela vai entrando, ela vai aos poucos molhando toda aquela terra. Assim também deseja ser o Espírito de Deus. Assim também deseja ser o amor de Deus na nossa alma, na nossa vida interior. Este amor de Deus deseja penetrar e preencher todos os vazios da nossa existência humana. Quando Jesus conquista o coração daquela samaritana, quando ela percebe que ela está diante do Messias, a sua vida se transforma e ela vai imediatamente testemunhar o encontro com Jesus. Quando nós encontramos Jesus verdadeiramente, quando nós bebemos desta água viva que brota dele, inevitavelmente todos nós vamos querer que outras pessoas, que cada vez mais pessoas também bebam dessa água. A fé nasce exatamente deste nosso encontro com Jesus. Por isso, lá no início eu dizia que a Quaresma é o tempo privilegiado para revisitarmos como está a nossa vida com Deus, para sabermos se de fato estamos indo ao encontro do Senhor. E aqueles samaritanos começam a acreditar, porque viram como a vida daquela mulher foi mudada, como a vida daquela mulher foi transformada. Por isso, nessa noite, meus irmãos, todos nós podemos pedir a Jesus, todos nós podemos clamar ao Senhor: Senhor, dá-me desta água. Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não busque em tantos poços vazios a satisfação da minha sede. Que eu não busque satisfações momentâneas da minha sede. Jesus vai dizer àquela samaritana: se conhecesses o dom de Deus. Deus diz a cada um de nós nesta noite: se você soubesse, se você conhecesse o dom que Deus te concedeu, ao te ter como filho, ao te dar o dom da vida, ao te amar, ao morrer na cruz por você, você seria mais feliz, você seria saciado, você teria vida plena.